Entre 2014 e 2018, morei em Lisboa, Portugal. Em minha estadia em terras estrangeiras, tive um forte desejo de realizar um documentário que pudesse entrelaçar elementos portugueses com o território maranhense. Durante o amadurecimento dessa ideia, e após muita pesquisa, tomei conhecimento de uma lenda do Alentejo, a Luz da Caniceira, ou Luz da Carniceira, uma bola de luz que perseguia pessoas na região. Reza a lenda que uma criança foi empurrada por uma cuidadora para dentro de uma fornalha de assar pães. Após morrer, a criança se transformou em uma bola de luz. Ao sair da fornalha, matou a mulher e retirou-se para vagar pelos campos e florestas da região. Após refletir sobre essa crença envolvendo uma luz misteriosa, lembrei-me de uma lenda originária da região da Baixada Maranhense. É a Curacanga, uma bola de fogo que já assombrou muitas pessoas e tem características semelhantes ao fenômeno luminoso alentejano. Não tive dúvidas, a temática do documentário que eu queria realizar havia surgido. Posteriormente, parti para o Alentejo acompanhado de amigos que me ajudaram na pesquisa. Atravessamos a Ponte Vasco da Gama sobre o Rio Tejo e chegamos a Alcácer do Sal, uma pequena cidade banhada pelo Rio Sado. Foram dias de pesquisas e coletas de depoimentos de pessoas que tiveram algum contato com a luz enigmática. Ao retornar para o Brasil, no final de 2018, o projeto evoluiu lentamente e parecia ter entrado para a gaveta de vez. Agora, estamos no ano de 2025, quase 10 anos depois de onde tudo começou. E o nosso documentário ressurge sobre o Rio Pericumã, em Pinheiro, Maranhão, cidade onde cresci. Terra bonita, encantada, orgulha a Baixada e o Maranhão. O finco, obelisco, a faveira, um rio, as veias do teu coração. Princesa linda, linda princesa, o azul que veste cada manhã reflete nas águas do Pericumã. Nas noites escuras sem luas, no céu Curacangas, vem te assombrar. Hoje eu vou levar vocês, trazer vocês aqui na comporta. Como é que funciona essa comporta? Agora, tá parado agora porque não tem mais a enchente, não dá mais o período da enchente. Porque se de primeiro tivesse, tava funcionando direto aí as portas abertas. Isso aí é lenda que o pessoal conta aí. Mas eles têm que dizer que a gente tem que fazer um filme, tem que ter uma lenda, né? Isso é a lenda do pessoal aí. Mas tem gente que diz que já olhou ela por aí, a Curacanga do Rio, queixão. Eu ouvi falar porque disse que ela botava muita gente pra correr, que ela se transformava numa bola de fogo e todo mundo saía correndo aí. Diz que tem gente que quando fica muito velho, diz que ela transforma nas pessoas. O pessoal mais velho fala que ela... Diz que ela, se ela entrar pro mato, ela vira cupim. Seu Marimba, gente, já estava aguardando a gente, estamos em Vila Matias, aqui ao lado da comporta, e
ele vai dar o apoio aqui, o suporte para a gente fazer o nosso trabalho, o nosso filme, buscando esse entrelaçamento com o fenômeno luminoso e também as pessoas que aqui vivem. De canoa é 1 hora, de moto menos de 1 hora por aqui pela comporta, mas a gente viaja de canoa para Pinheiro. Desde minha infância eu trabalho com pescaria, eu trabalhava de lavoura, aí eu morava na Santa Sofia, eu trabalhava na lavoura, né? Aí me mudei para cá, fui trabalhar em pesca. A gente saía no campo, a gente olhava aquelas tochas de fogo. Tinha vezes, era 3, 4, a gente olhava. Aqui no Correio do Mangue, várias vezes a gente já olhou. Até uns anos atrás, de lá para cá não se viu mais. Eu tô que tô, doido pra ver meu amor. No carnaval eu vou que vou, Puracanga meu bloco já chegou. Eu tô que tô, doido pra ver meu amor. No carnaval eu vou que vou, Puracanga meu bloco já chegou. Eu quero dançar no baile do trigo até perder o juízo e beijar quem achar. Eu quero virar uma bola de fogo, cair no meio do fogo e explodir pelo ar. Eu quero dançar no baile do trigo até perder o juízo e beijar quem achar. Eu quero virar uma bola de fogo, cair no meio do povo e explodir pelo ar. Ai, 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 foi ligeiro sem tempo de olhar pra trás. Ai, 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 bola de fogo é Puracanga, meu rapaz. Ai, 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 foi ligeiro sem tempo de olhar pra trás. Ai, 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 bola de fogo é Puracanga, meu rapaz. Eu vim de um lugar por nome Ponta Seca. Eu nasci, me criei lá e hoje estou em Vila Matias. Nós somos pescadores de longas datas. Ó. Na época que eu vim para cá já nem tinha mais essas bolas de fogo. Que existia, mas eu nunca vi. Meu pai morreu, tá com 5 meses que ele morreu e ele contava essas histórias que tinha. Tinha curacanga, tinha a mula, né? Que era uma mulher que tinha que virava curacanga. Ela saía, deixava o corpo em casa e só a cabeça que saía, né? O corpo ficava. Aí quando ela chegava, grudava o corpo, assim ele falava, né? Grudava o corpo na cabeça de novo e se transformava na mulher. Teve uma vez que eu vi bem de encostadinho, que esse dia me deu nervoso. Pertinho. Eu olhei várias vezes, logo quando a gente mudou para cá, em 92, 93, nós se mudamos para cá. Aí eu gostava de sair muito para jogar bola. Aí quando a gente vinha de 7, 8 horas da noite, 10 horas da noite, a gente olhava lá brincando muito nessa região aí, ó, onde está essa água aí, ó. Aí depois... E antes da gente vir para cá, foi em 91, a gente
que morava lá na Ponta Seca, na terra de Santité, hoje é de Palma. Aí a gente saiu, ficou só eu e o irmão meu, nós fomos pescar, saímos umas 4 horas da manhã. Aí eu olhei de longe, assim, vinha tipo uma pessoa com uma lamparina. Aí eu falei para meu irmão, ó, lá vem, a gente chamava um camarada que morava pra lá, Maduro. Lá vem Maduro, tá indo pescar também. Aí veio aquele foguinho, bem lá tem uma cerca e descia um riozinho. E aí aquele fogo ficou assim na cabeça das estacas. Rapaz, ele disse, tá indo mexer farinha com um camarada na Carioca. Aí nós fechamos a boca e mudamos umas 5 a 6 passadas. O fogo parou bem assim perto de nós. Também lá apagou e nós não olhamos mais nada. Quando a pessoa que não acendeu com nós nessa porteira aí. Aí ficou aquela tocha, um tamanho que é assim. Aí ele ficou morto de medo, como é que nós fazemos? Ele ficou com a frente pra lá e eu fiquei com a frente pra cá, um com a costa pro outro. Aí o fogo foi crescendo, só ficou aquela medonhão assim. Soltou aquelas faíscas que também saiu nessa hora. Eu venho de um interior chamado Montepio, região do Gama também. Porque aqui é um lugar bom, é um lugar acomodado. Eu crio o que eu gosto, galinha, pato, porco. Eu gosto demais, pesco, crio gato. Muitas coisas, né, seu Zezinho? É um lugar que eu saio da minha casa, deixo as minhas coisas do jeito que eu deixo, eu acho. Eu não atento ninguém, ninguém me atenta também. Trabalho, gosto demais de trabalhar. Também só meu marido, que eu já vi ele falar que ele viu uma vez. Não sei, eu nunca vi, nem pretendo ver. Não pretendo ver, não. A senhora tem medo? Tenho sim, vejo, nem quero ver nunca. A gente já viu, né? Já vi falar. Os mais velhos, primeiro eles falavam que eles já olharam. O que a senhora via a respeito? A respeito deles dizer que era uma, sei lá, que era uma pessoa que disse que separava a cabeça saía e o corpo ficava. Aí eles ficavam fazendo as penitências deles e depois voltavam. Não sei se é verdade, né? Mas eu ia falar isso. A gente está há 16 anos, né, fazendo um trabalho de formiguinha, né, onde nós estamos descobrindo um dos maiores ecossistemas existentes nessa região, que é a Baixada Maranhense, que é a área de preservação, né, estadual, que a gente tem como grande importância para a nossa sobrevivência. E a gente, por ser uma área de preservação, é necessário que se tenha esse olhar, né, um olhar majestoso, da beleza, da plástica que existe nesse ambiente. E o Rio Pericumã para a gente é algo da nossa vida, porque a gente vive nesse ambiente, a gente mora nesse ambiente, a gente sobrevive com todas as suas especificidades, né, de um habitat importante para a nossa região e que precisa ser preservado. Me manda como vem, na beira do rio, Pericumã. Me manda como bonito na beira do rio, Pericumã, Pericumã. Na beira da areia, cantando pra areia. Me manda como bonito na beira do rio, Pericumã, Pericumã. No verão ele é campo, no inverno vira mar. Quem não conhece a traíra não é deste lugar. Me manda como bonito na beira do rio, Pericumã, Pericumã. A maré vai, a maré vem, o rio Pericumã faz maré também. A maré vai, a maré vem, o rio de água doce faz maré também. A maré vai, a maré
balanço do barco, no balanço do trem. Camarão, 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 camarão. Yeah. Camarão, camarão. Berimbau tocou bonitura, na beira do riba tô bonitura. Berimbau tocou bonitura, na beira do rio Pericuna. Na beira da areia cantando pra sereia. Berimbau tocou bonito na beira do rio Pericuma, Becumã. No verão ele é campo, no inverno vira mar. Quem não conhece a traíra não é desse lugar. Berimbau tocou bonito na beira do rio Pericuma, Becumã. Olha, é algo que tem um efeito moral e também mítico, né, para as tradições locais. Essas histórias que eu prefiro denominar como histórias e não como lendas, que existe uma concepção muito pejorativa, né, das lendas, como se fossem coisas que não existissem. Mas as narrativas, elas existem, né, como elementos míticos que fazem parte do cotidiano das pessoas. É curioso aqui, durante esse percurso que fizemos, né, que também é uma espécie de pesquisa, né, não deixa de ser uma pesquisa, ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer sobre a sua experiência, sobre o fenômeno, né, chamado Curacanga, que tem vários nomes no Brasil todo, né, cada lugar tem uma designação, tem um significado. Para esse fenômeno. Para esse fenômeno, exatamente. E é curioso que eles enfatizam muito, né, que houve uma incidência muito grande de 75 até 85. É curioso que foi durante o período militar, foi durante o momento que foi construída essa barragem, né? Existem estudos que falam também sobre experiências nucleares que podem ter sido realizadas aqui na região. Mas é curioso como essas interpretações, né, que fazem parte da tradição local, elas se manifestam para poder entender o que está acontecendo. Acontecia algumas coisas, né? E está muito ligado à espiritualidade das pessoas também. A Curacanga aqui, ela é uma mulher. Isso para mim foi uma descoberta muito interessante, porque em outros locais, né, ela não é uma mulher, ela pode ser uma criança, pode ser alguma coisa ligada também a um espírito protetor da floresta, né? Mas aqui é uma mulher e as curacangas não existem mais. Foi uma pergunta que fizemos, né? E eles disseram que não existe mais porque as mulheres que eram curacanga, elas já morreram. E isso é muito interessante, né? E agora também a gente não pode deixar de considerar que a partir de 85 nós tivemos uma presença mais maciça dos aparelhos de televisão nos ambientes domésticos, né? E aí essas narrativas, essa tradição local que está ligada à contação de histórias, né? Ela começa a se reduzir porque as pessoas elas começam a se reunir em torno de um aparelho de televisão. E as narrativas elas se deslocam, elas saem do âmbito doméstico familiar e ela passa, né, para o meio de comunicação de massa. E isso interfere, né? Isso interfere na tradição local. E as pessoas deixam de, por exemplo, reproduzir e acreditar, porque o mundo ele tem um outro significado hoje, o mundo ele tem uma outra lógica, ele tem, né, os símbolos mudaram. Estar aqui é estar em contato com a natureza. A gente olhava aí esse aí ele vivia. Nunca olhamos assim no chão, assim, só por alto. Aí vai, sobe, faz aquela gira assim, ó. Por cima das árvores. Isso, soltando aquelas faíscas. Eu olhava muito, olhava várias vezes no início. Aí de lá pra cá, aí de 94, 95 pra cá, não vi mais. Não sei se essas pessoas que viravam isso, que diz que a gente vira, não sei se é verdade. Aí acabou, não vamos mais esse negócio de tocha de fogo, assim, que era por aqui. É que ano, mais ou menos? Os anos 80, 85, por aí. E o senhor chegou a ver essa luz? Cansei de ver. Assim, eu disse que é a pessoa que vira, diz que é.
Eu não sei se é verdade esse livro, mas ele contava. Dia de quinta-feira e de sexta-feira, essas pessoas viravam. Aí também disse que não entra no mato, que se entrar no mato vira cupim. Tinha época que ela ia devagar, tinha vez ela ia ligeiro. Passando lá por lá daqui, eu já estava voltando para cá. Ah, se eu senti o nervoso demais. Aí o meu irmão ficou mais com medo. Vamos correr, nós não corre. E disse que se correr, ela corre em cima da gente. Nós não corre, fiquei paradinho lá, congelando. Essa hora. Aí minha avó contava muito, tínhamos demais aí de primeiro. Aí eu cheguei a ver. Eu tinha medo de me encontrar, eu estar sozinho no campo. Aí essa hora da noite. Aí ele disse que se o cara correr, ela corre atrás. Para mim, falar em Curacanga é mergulhar na minha infância. Lembro com nitidez das vezes em que partíamos rumo ao povoado Bom Jesus, também chamado de Chapada, onde ainda existe o rancho dos meus avós, nosso refúgio em alguns fins de semana. Ali, sob a luz da lamparina, meus avós João de Deus Guterres, o Teixeira, e Helena Costa Guterres contavam causas e lendas, juntamente com os vaqueiros e amigos do campo. Foi com eles que eu ouvi pela primeira vez nomes como Curacanga. Papai, quando nós se entendemos, papai tinha esse pedacinho lá chamado Bom Jesus. Aí ele tinha por lá esse gadinho, mas era onde a gente tomava um leite. Vinha um leite, tá vendo? Quando ele matava um, vinha, aí fazia a carne seca dele, nós comia carne seca, que era à vontade, com tiquara de leite. Acho por isso que eu sou assim, eu tomei muito leite. Muito leite. Eu era doida por leite. A coracanga, eu não sei se não existe, sabe por quê? Quando eles olhavam que diziam, olha um foguinho, é uma coracanga. Aí eles pegavam o facão, se passasse o facão aqui na pedra, ela ia, o foguinho aí. Tá vendo? Diz que o foguinho ia para mais longe, com medo do facão. Eu não sei bem se é verdade. O nome Curacanga possui fundamentos etimológicos com possíveis raízes na língua tupi. O sufixo acanga significa cabeça em tupi antigo, como registrado em dicionários clássicos de língua indígenas brasileiras. Já cura ou cunhã podem se associar à palavra mulher, embora cunhã seja a forma mais direta para mulher em tupi. Assim, a composição curacanga ou cumacanga, como também aparece no Pará, sugere literalmente a imagem de uma cabeça feminina, ou uma cabeça desencarnada de mulher, porque se alinha com a lenda de mulher cuja cabeça se desprende do corpo em forma de fogo. A lenda popular, reforçada por autores como Basílio de Magalhães, afirma que quando uma mulher tem 7 filhas do mesmo sexo, a última se torna curacanga. Sua cabeça se solta do corpo e sai à noite em forma de bola de fogo, assobrando os campos. Para evitar o encanto, dizem que a filha mais velha precisa ser madrinha da última. A crendice tem sido também inspiração para expressões artísticas ao longo das décadas. Curacanga chegou para mim um dia muito interessante, não se dizer. Eu não me lembro muito bem se foi em novembro de 2021 ou se foi em novembro de 2020. Eu acho que foi 21. Eu tinha acabado de terminar o livro... Isso, foi 2021. O livro A Sombra da Gameleira, né? Porque eu fiz um apanhado histórico e geográfico e tudo mais sobre a história de João Lisboa. E durante essas minhas pesquisas, eu tive acesso, né, a algumas lendas que percorriam ali a minha cidade. Só que essas lendas eu não encontrei com pessoas que moravam em João Lisboa, mas, por exemplo, eu fiz uma viagem para um interior chamado Vavalândia, que era o interior do Itinga, né, e lá eu tive contato com 3 lendas muito interessantes, uma delas eu incorporei dentro desse livro que se chama Zé das Cordas, mas enfim. Então, geralmente, quando eu tinha um dia muito estressante, de muita escrita, de muito estudo, né, 2021 foi um ano de muito trabalho para mim, que foi o TCC, que foi o livro reportagem, né? Eu apagava a luz às 6 da tarde e eu ia deitar, eu ficava ouvindo uma música ali, né, enfim. Eu estava doendo muito a cabeça nesse dia, minha cabeça estava doendo muito, aí eu fui pro YouTube, né, e eu encontrei um programa que passava na TV Cultura, que se chamava Vou Te Contar.
né, que tem que uma coleção, né, eles viajaram o Brasil inteiro coletando várias histórias, e uma delas era Curacanga, né? E aí eu já namorava essa ideia de escrever um livro de ficção que se passasse na região onde eu moro, ali, enfim, no Cerrado, né, que englobava questões do Cerrado. E aí eu já vinha pensando em algumas coisas, mas aí eu vi, né, esse vídeo, acho que de uns 8 minutos, as pessoas falando, né, eu lembrei de histórias também que eu já ouvi, principalmente sobre a bola de fogo, né, no interior eu já ouvi muito falar sobre essa bola de fogo, então talvez temos aí algumas correspondências, né. E aí foi quando eu vi esse vídeo e eu lembro que eu senti um arrepio, assim, uma coisa assim muito estranha. E aí eu pensei assim, esse é o título de um livro que eu preciso escrever, né? E aí naquele mesmo dia eu fui pro computador e eu escrevi o prólogo, né, desse livro, né, as primeiras páginas antes do capítulo 1. E eu escrevi e foi assim uma coisa uma epifania, né, que Clarice chama, né? Foi uma epifania. E aí foi quando eu tive esse contato com essa história. Eu fui pesquisar, eu fui atrás disso, né, para saber como que realmente era a lenda e como que eu poderia subverter também isso que já estava sendo contado e transformar isso na obra que eu fiz, né. Os pais, né, nossos naquela época, início de noite, sentavam com as crianças em volta na calçada, né, e contavam histórias, mas sempre tinham histórias para botar a criança para dormir cedo, né? Apareceu aí a curacanga. Olha, cuidado que a curacanga pode pegar as crianças. E de fato eu fiquei com essa imagem durante muitos anos, né? E sempre que voltava ia para a fazenda com meu pai, e na fazenda os vaqueiros, as pessoas mais humildes lá do interior mesmo, todos tinham relatos de que viram a curacanga, aquele fogo encantado, aquele fogo que persegue as pessoas. O vaqueiro papai contava que ele cavalgava, né? E de repente ele olhava e estava a curacanga correndo atrás. Fiz uma crônica falando sobre a curacanga, eu relato tudo isso, relato que eu estava na canoa, que de repente, né, o fogo apareceu, a gente se balançava na canoa, isso, aquilo, outro. E aí quando eu acordei daquele pavor, eu agradeci porque era a minha mulher, Beth, que batia em minha corda, era um sonho que eu estava tendo, um pesadelo com a curacanga, né? E tem me acompanhado, porque depois disso fiz um livro, né, sobre a curacanga, mais tarde o romance O Vale da Curacanga, que é onde se passa todo, né, onde se ambienta, né, todo este cenário, né? Então a curacanga faz parte da vida nossa aí, dos baixadeiros, como se diz. Enquanto menino, cavalgando pelos matos da Chapada, sentia o silêncio pesado da noite. A curacanga não era apenas uma lenda, era uma presença invisível, uma sombra luminosa que podia surgir da escuridão. Autores como Oswaldo Rico destacam que essas entidades ganham força porque emergem da paisagem e da memória coletiva. Já Basílio de Magalhães, em Folclore no Brasil, entende a curacanga como parte de um imaginário simbólico que expressa nossos medos e tabus. Mas há outras formas de olhar para o mito. A revista UFO, referência nos estudos ufológicos do Brasil, publicou um artigo detalhado intitulado Curacanga Muito Além do Mito, relacionando os contos da Baixada às esferas de luz investigadas na Operação Prato, no Pará, em 1977. Esses objetos foram registrados perseguindo pessoas, movimentando-se de forma inteligente e muitas vezes deixando marcas físicas. A revista também menciona explicações mais terrenas, como o fenômeno do fogo-fato, labaredas esporádicas causadas por gases como metano nos pântanos, mas alerta que isso não explica totalmente o comportamento descrito pelos testemunhos. É algo também interessante, né? Porque temos uma vasta planície, né, de campos. Então, assim, é um ambiente para a ufologia, por exemplo, buscar também essa possibilidade, né, que são contatos extraterrestres. Então, assim, nós já tivemos aqui o fenômeno do chupa-cabra, inclusive isso virou matéria em jornais, em grandes redes, mostrando que teve, inclusive, pessoas que foram abduzidas por esses fenômenos, né, que era a luz vermelha, que todo mundo fala, inclusive tem pessoas que relatam depoimentos. Mas, assim, dentro do contexto científico,
há de se estudar, há de se buscar esse conhecimento, né, do que acontece. Já no campo da religiosidade, né, por conta da gente ser um povo miscigenado, então assim, tem as tradições, né, afros e temos as tradições indígenas. São construções interessantes para justamente dar seguimento que muitas das vezes pode ser as entidades que se manifestam dentro desse ambiente, desse processo. As pessoas, pelo desentendimento, muitas das vezes, entram em pânico, como já teve momentos aqui na nossa região, e isso causou uma série de problemas. As pessoas não queriam sair de casa à noite por conta desses fenômenos que estavam acontecendo, por conta do encontro da bola de fogo, né? E aí nomes vão sendo construídos de acordo com a espiritualidade, dependendo da religiosidade, de acordo com o entendimento da cultura daquela comunidade. Então, assim, são várias situações, mas que isso nos dá a certeza de que nós estamos num ambiente diverso, que isso é que importa, e que isso nos traz, inclusive, uma referência de cultura, de possibilidades de estudos ou de um grande conhecimento, e que, por que não, na descoberta desses fenômenos. Que lembram, os que reproduzem as narrativas da Curacanga têm uma relação muito íntima com os animais também, né? São contra a caça, são contra a invasão predatória. Eles estão aqui porque eles acreditam nesse lugar, eles acreditam nessa forma de existir, eles se sentem dignos daquilo que eles fazem, que é, por exemplo, a pesca. Hoje, ao revisitar essas memórias, vejo que a Curacanga não é apenas uma lenda ou uma explicação científica. Ela é uma chave para compreender nossa cultura, nossa terra e nossa forma de encarar o desconhecido. E neste documentário, Lumiar Entre Campos, Expedição Pericumã, não busco respostas definitivas. Lançamos luz sobre essa presença ancestral que ainda paira sobre nós. Quem sabe, na próxima expedição, vamos nos aventurar por outras partes da Baixada Maranhense, com seus mais de 30 municípios e uma rede de rios como o Grajaú, o Mearim, o Turiaçu e tantos outros. Talvez a Curacanga nos espere em outra margem, outra travessia, outro silêncio. Esta história permanece aberta, um convite para sentir, imaginar e descobrir o que ainda pode surgir na vastidão dos nossos campos alagados. Nas águas do Pericumã eu vou. Canoas deslizam onde o sol pousou. O vento canta, traz cheiro de mar. Nos alagados, a vida celebrar. Olha a luz que dança no rio, sorriso aberto, coração macio. Hoje é um dia feliz, vem cá. Vem cá, nos alagados de Pinheiro a gente vai cantar. Hoje é um dia feliz, sentir. Dançar no balanço do reggae, o amor vai nos guiar. O peixe salta, o céu pinta de azul. Menino brinca, mundo tão graúdo. Casas na palafita, histórias no olhar. Cada rosto uma canção pra se guardar. Olha a festa que a vida nos deu, cores no horizonte, o tempo se perdeu.
Hoje é um dia feliz.